Irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Estamos aqui para terminar nossa série de mensagem no livro de Atos. Também estamos acabando hoje a nossa revista DBD, né, nas nossas salas. A partir de semana que vem já estaremos iniciando novas revistas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre elas aí, explicar para vocês como será esse quadrimestre, esse próximo quadrimestre. Mas acabamos o livro de Atos, vamos acabar hoje o livro de Atos. Fizemos outros 3 encontros, né? Hoje esse é o 4º sobre esse livro tão importante para a história da igreja, tão importante para a gente como cristão atualmente. No começo abordamos Atos 1, o ID, o desafio proposto de Jesus para os apóstolos, que aceitaram, que compraram a ideia e foram. Depois abordamos ali o meio do livro, com Filipe, depois já passamos para Paulo, no último encontro que tivemos aqui. E hoje a gente vai ver como termina o livro de Atos, literalmente, como ele acaba. E a forma com que o livro de Atos acaba é uma forma... Obrigado, pastor. É uma forma meio estranha, vamos dizer assim, porque ele não tem um fim. Ele não tem um fim, ele acaba de forma meio abrupta. De uma hora para outra, ele acaba, a gente fica esperando, tá, mas e aí, o que aconteceu com Paulo? E a Bíblia não relata o que aconteceu ali historicamente, a gente sabe depois, pela tradição, o que aconteceu com Paulo, que ele permaneceu preso ali, depois foi decapitado, mas a própria Bíblia não fala. E muitos dizem que o motivo dessa interrupção abrupta é porque o livro de Atos continua e vai continuar, como a gente cantou aqui, até que ele venha. Então, os atos que os apóstolos iniciaram ali, logo depois da ascensão de Cristo, eles devem continuar através das nossas vidas até que ele venha. Então, essa é uma interpretação pelo motivo que o livro de Atos para assim de uma hora para outra. E o que eu quero refletir com os irmãos hoje é sobre a última passagem que tem ali, a última narrativa que acontece no livro de Atos, que está ali no capítulo 27. A gente vai ler por partes aqui, porque é um capítulo meio longo, mas é uma narrativa e a gente precisa pegar um pouco de tudo que aconteceu com Paulo ali nessa passagem. Então, abaixa a sua cabeça, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nesse período, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, ainda na Tua presença, já te agradeço pelo que ouvimos e pudemos louvar e te adorar nesse culto, Senhor. Te agradeço pela presença do Teu Espírito Santo, que tenho certeza que está entre nós. E te pedimos que, nesse momento, Ele continue a agir em nossas vidas, Senhor. Que Ele fale aos nossos corações, que a gente possa entender a Tua palavra e que a gente possa, principalmente, praticá-la. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paulo viajou muito durante o livro de Atos. Paulo viajou e teve 3 grandes viagens missionárias, né? Na última encontro que a gente falou sobre uma parte da segunda viagem missionária de Paulo. Agora, depois ele tem a 3ª viagem missionária. E essa passagem aqui já é numa outra viagem. A última viagem narrada no livro, que alguns dizem que é a 4ª viagem missionária de Paulo, que é aquela que ele está indo para a Itália. E que ele está sendo levado como preso para Roma. Ali ele ficaria preso e ali depois, posteriormente, ele seria morto. Mas mesmo nessa situação de preso, sendo transportado como um preso, ele aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho, para falar da palavra de Deus no contexto em que ele estava ali inserido. E pensando nessa questão de viagem, né, que o livro de Atos traz muito para a gente aqui, eu queria que a gente refletisse e fazer essa comparação com as nossas vidas. A nossa vida, a gente pode pensar nela como uma grande viagem, em que ela inicia ali nos momentos em que a gente nasce e a gente começa a traçar um caminho, só que a gente tem um destino final. A gente tem algumas paradas no meio dessa viagem, mas o nosso destino final daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador está traçado, que é a eternidade ao lado de Cristo. A gente vai passar por algumas etapas nesse caminho terreno aqui, algumas mais fáceis, algumas felizes, algumas de muito prazer, mas outras muito difíceis, em que a gente vai atravessar aqui e às vezes a gente vai pensar que a gente vai falar, não dá para atravessar isso, a minha viagem acaba aqui. E a tempestade vai vir, vai aparecer e muitas vezes a gente vai achar que termina ali. Mas não é isso. O próprio Paulo vai falar lá em Filipenses 3,13 que
ele prossegue para o alvo. Esse alvo está determinado, em que o prêmio da soberana vocação para o prêmio da soberana vocação em Deus. Ou seja, esse alvo que a gente tem traçado, que deve ser o objetivo final da nossa viagem, é a eternidade. Então a gente não pode esquecer isso nunca, porque isso deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso principal objetivo, deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso destino final, a eternidade. Porque isso vai nos motivar a passar pelas dificuldades que a gente vai ter aqui, assim como Paulo teve. E assim como a gente vai ver nesse capítulo. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, quero que a gente reflita junto sobre 3 questões. A primeira, como evitar passar por possíveis tempestades na nossa vida. A segunda questão é, se a gente estiver passando por uma tempestade, o que fazer? Como Deus orienta que a gente haja? E a terceira é, se eu conhecer alguém que está passando por uma tempestade, como que eu devo agir nesses casos? Então vamos abrir lá em Atos 27, eu vou ler primeiro do versículo 1 até o versículo 13, e aí a gente vai abordar essa primeira etapa de como evitar passar por tempestades. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários, e atravessando o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos a imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Bom, para os irmãos entenderem, Paulo estava ali sendo transportado como preso. Nesse navio que ele estava, a gente vai ver mais para frente que tinham quase 300 pessoas nesse navio em que ele estava. E os navios naquela época, eles iam parando de porto em porto para carregar, para abastecer com mercadoria, para deixar a mercadoria que tinha sido encomendada. Então eram navios cargueiros que transportavam também pessoas. Então eles iam fazendo essas paradas. E diante dessas paradas, Paulo ia descendo, ia evangelizando, ia encontrando pessoas conhecidas que ele já tinha encontrado nas outras viagens, igual a gente vê aqui, em que o oficial que estava tomando conta dele permite que ele vai receber assistência dessas pessoas. E ele desce, enfim, eles vão parando de porto em porto. Só que naquela época tinha um contexto em que não havia navegação no período do inverno, porque era muito perigoso. As tempestades, o mar ficava muito violento. Então, no período do inverno, eles não viajavam. Mais ou menos de novembro até março, fim de fevereiro, início de março, não havia praticamente viagem de navio por causa desse perigo. Naquela época, a tecnologia das embarcações não chegava nem próximo. Eles se guiavam por estrelas. Quando o céu estava aberto, eles viam onde estava a posição das estrelas para saber para onde eles estavam indo, porque senão eles se perdiam, por exemplo. Então, se o céu estava encoberto com muita chuva, eles não tinham noção mais ou menos para onde que eles estavam indo. Isso é só uma das dificuldades, por exemplo. Então, eles não viajavam no período do inverno. E aqui, nessa data aqui, segundo, de acordo com o dia do jejum, que os estudiosos calculam, eles já estavam ali no fim de setembro e início de outubro. Estava quase começando o inverno. E o que Paulo percebe, ele percebe e avisa, ele fala: pessoal, a gente já demorou muito aqui nessas paradas.
é melhor a gente não ir, porque vai ser perigoso. Ele vai falar isso ali no versículo 9, ele vai falar, Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Ou seja, Paulo, que era um experiente viajante, ele já tinha viajado muito, ele avisa, melhor não ir, melhor não enfrentar, melhor não entrar nesse barco. Só que o oficial, o comandante lá do navio, pelo fato deles estarem num porto que não era próprio para eles passarem todos esses meses, porque era assim que funcionava. Imagina só, eles passavam 2, 3 meses no porto ali, esperando para poder partir para o outro local. Eles estavam em um porto que não era muito propício para ele. Eles falaram, o comandante pega e fala, não, acho que dá para ir. A gente pode ir para um porto que é um pouco melhor, mais estruturado. Aí a gente para naquele porto. E não escuta o conselho de Paulo, e não escuta o que Paulo está ouvindo ali. Então os irmãos já podem imaginar o que vem pela frente, o que vai acontecer com eles ali. E pensando no nosso primeiro tópico aqui de como evitar passar por tempestades, eu quero deixar dois conselhos vistos aqui na vida de Paulo para a gente evitar passar por tempestades nas nossas vidas. Algumas das tempestades que a gente passa nas nossas vidas, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão dando sinais. O céu vai se fechando, vai começando a chover um pouquinho, aí você vai vendo as nuvens pretas se formando e, de repente, a tempestade vem. Algumas outras não. Algumas outras vêm sem a gente nem esperar. Uma morte de um familiar, uma doença em que a gente não está esperando, acontecem de uma hora para outra. Mas, primeiro, pensando nessas tempestades em que a gente consegue ver elas se aproximando, o que a gente consegue perceber com Paulo aqui, e a primeira dica que a gente tira dele para poder evitar essas tempestades, é se atentar para as placas de sinalização da nossa viagem. Quando a gente vai viajar, principalmente para locais que a gente não conhece e para viagens longas, a gente fica sempre atento às placas de sinalização. Hoje em dia, a gente já fica mais atento ao GPS quando a gente está viajando de carro. Ou quando a gente está viajando de avião e a gente está num aeroporto de um país desconhecido, a gente vai olhar para a placa, tentar ver qual que é o destino, qual que é o portão que a gente vai ter que ir, qual que é o portão que a gente vai ter que embarcar. A gente tem que ficar atento a essas placas de sinalização. Por quê? Porque é elas que nos direcionam para onde a gente tem que ir. E durante a nossa vida, a nossa grande viagem, como a gente está exemplificando aqui, Deus nos dá muitas placas de sinalização. Ele coloca muitos avisos na nossa frente. Só que muitas vezes a gente não percebe esses avisos e a gente passa direto. A gente não olha para essas placas de sinalização e atravessa. Quando está escrito ali, pare, bem grande, Deus coloca a mensagem, o aviso para a gente não olha para o pare e a gente atravessa. E a gente vai. E então, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa passagem de Paulo é que ele avisou. Ele avisou. E a primeira forma, e uma das formas que Deus avisa a gente, a primeira que eu quero mostrar para a gente aqui, são as lideranças instituídas por Ele nas nossas vidas. Essas são as primeiras formas de sinalização de Deus para nós. Nossos pais, nossos esposos e esposas, nossos pastores, nossos líderes, no trabalho, aqueles que já são bem-sucedidos na área em que a gente leva, que a gente tenta alcançar. São lideranças que foram instituídas por Deus ali nas nossas vidas, em que a gente está submissa a elas pela permissão de Deus. Podem ser, às vezes, que elas não sejam boas, mas debaixo da permissão de Deus a gente está sob a autoridade delas. E Deus usa essas pessoas para nos direcionar e para nos avisar. Então, quem nunca ouviu quando a mãe vai sair... Eu não precisei ainda falar isso para minhas filhas, né? Porque, por enquanto, a gente manda e a gente põe as roupas que elas precisam usar. Né? Mas quem nunca ouviu a mãe, põe uma blusa, vai esfriar. Não, leva o guarda-chuva, vai chover, o céu está claro, não tem uma nuvem no céu. Mas a mãe fala, pega o guarda-chuva, leva que vai chover, não dá outra, chove. Autoridades de Deus instituídas para as nossas vidas são formas de nos avisar qual caminho seguir. E muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que elas. Muitas vezes até pela experiência, pela longevidade da vida delas, a gente fala, não é mais assim que o mundo está hoje em dia. Eu já sei qual caminho perseguir. E a gente quer caminhar qual caminho seguir. E a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas. E a gente vai, na maioria das vezes, em direção à tempestade, por não ouvir esses conselhos. Paulo não era um marinheiro. Paulo era um pregador.
mas era um pregador, um viajante muito experiente. Então, Paulo ali, ele sabia o que ele tinha passado em outras viagens. Ele sabia o que poderia acontecer se eles viajassem ali, mas eles optam por não seguir. O marinheiro, o comandante do navio, ele opta e ele prefere ouvir o que a maioria do navio pensa. E aí a gente desbanca aqui um ditado bem conhecido na nossa cultura aqui, que é o famoso: a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não é verdade. Aqui a gente está vendo, aqui a maioria falava para ir, mas Paulo, que era a autoridade espiritual ali, colocada por Deus, estava falando, é melhor não ir. E eles não ouvem Paulo. Às vezes não adianta a gente querer ouvir todo mundo. Mais uma frase de pai e de mãe aí. Os pais nunca falaram isso, ou os filhos nunca ouviram, né? Ah, mãe, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. A gente não é todo mundo. A gente precisa escutar essas direções e esses avisos que Deus coloca nas nossas vidas. A gente precisa escutar os nossos pastores. A gente precisa escutar essas autoridades que são colocadas por Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que, não, o pastor está ali, ele está lá pregando porque ele é pago para aquilo. Não é isso. O pastor está ali pregando porque ele é uma autoridade espiritual de Deus colocada ali para trazer uma mensagem de Deus para você. E é claro que você não vai ouvir sem pensar naquilo que ele vai te falar e colocar em prática, mas você vai confirmar nas Escrituras se aquilo que ele está te falando é bíblico, e aí sim seguir aquele conselho. A segunda coisa que a segunda forma em que Deus usa para avisar, para nos mostrar que a tempestade está a caminho, são situações que começam a aparecer nas nossas vidas que não estão de acordo com a palavra dele. E o que eu quero dizer para vocês, eu vou exemplificar para tornar isso mais claro. Às vezes, numa igreja, a gente começa a ver que está tendo muita fofoca. Só que aquela fofoca não está dizendo de mim. Não diz respeito a mim. Então eu não me preocupo. Um pastor daquela igreja pode achar que aquela fofoca não vai causar um prejuízo e permite aquilo. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aquilo vai se tornando uma tempestade. Num trabalho, a gente pode ver que no nosso trabalho está tendo algum tipo de desvio ali, só que não está me causando, aquilo não é diretamente cometido por mim, então eu não vou tentar não me envolver, mas eu sei daquilo e não tomo nenhuma posição. Depois, quando descobrirem que você sabia daquilo e não tomou nenhuma posição, a tempestade vai acontecer na sua vida e você vai poder ser demitido. No nosso caso, na nossa família, uma família sem comunicação, uma família em que os filhos ficam o tempo todo nas telas da vida, aí, na internet, no computador, no celular, na Netflix, marido que chega do trabalho e não conversa com a esposa que chega do trabalho e não conversa do marido, que não há comunicação entre pais e filhos. Provavelmente os filhos vão crescer, vão amadurecer, vão se tornar adolescentes e ali vai vir uma tempestade. Um casamento em que não há comunicação entre marido e mulher, um casamento em que não há sexo entre o marido e a mulher, um casamento em que o marido pode estar entregue à pornografia, tudo isso são pequenos passos, são pequenos avisos em que a gente não repara e depois a gente só vai perceber na tempestade. O casamento vai ser destruído. E quando acontece que você fala, eu não aguento mais, eu preciso me divorciar, aí você corre para o pastor. Quando a família está destruída, o seu filho está desviado, e você pensa, meu filho está desviado, meu filho está nas drogas, meu filho não quer saber de igreja. Aí você corre para o pastor. Aí você vai reclamar com Deus. Sendo que você pôde prever aquela tempestade acontecer, mas você não agiu, quando era possível agir. Essa é uma das formas que Deus nos avisa. Se o que está acontecendo na sua família, no seu trabalho, na sua vida, não é de acordo com a palavra de Deus, mesmo que for simples, mesmo que for no início, precisa ser parado. Precisa dar um basta. Porque aquilo pode gerar uma grande tempestade futuramente, que é o que acontece com Paulo aqui. E a gente vai ver, Paulo entra no meio do furacão. Ele entra no olho do furacão, como é a expressão. Muitas vezes, e aí a gente vai trazer para o outro lado, a tempestade acontece não por causa de pecado. Acontece porque é permissão de Deus nas nossas vidas. Paulo, ele avisou. Paulo falou, não vamos. Paulo não teve culpa.
mas mesmo assim ele passou pela tempestade que vai vir a partir daqui. E às vezes a gente entra nessa tempestade, mesmo sem culpa, ou às vezes por culpa, mas a tempestade vem. E aí, o que faremos? O que a gente vai fazer? Pode ser que você aqui agora já esteja passando por uma tempestade. Pode ser aqui agora você esteja no olho do furacão, assim como aconteceu com Paulo, e a gente vai ver agora. Vamos ler do versículo agora 13 até o 20, para a gente ver o que aconteceu com Paulo. 27, do 13 ao 20. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usavam de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles viajaram, eles foram. E o que eu queria trazer para a gente refletir agora é as fases e como essa tempestade ocorre na nossa vida e o que a gente tem que fazer quando a gente está passando por ela. A gente vai ver ali que no começo, no versículo 13, o céu estava tranquilo, o vento estava calmo, estava tudo indo bem. E a primeira fase da tempestade, em que eu já até abordei um pouquinho aqui antes, é essa. É a aparente segurança, é a aparente falta de perigo. Não, isso daqui é só um pouquinho, não vai dar nenhum problema. Ah, não, isso daqui não vai causar um mal grande para minha família, isso não vai causar um mal grande para a minha vida, porque eu estou no controle. Tá? É só um ventinho, é só uma brisa leve, isso não vai nos desgovernar, isso não vai ganhar uma grande proporção. Irmãos, o diabo ele é astuto, ele é esperto. Ele não vai chegar para você com o tridente, com aquela cara de mal e te convidando para ir passear com ele, porque você não vai. Ele vai chegar para você de uma forma atraente, de uma forma prazerosa, em que você se sinta atraído por aquilo. E no começo você vai se sentir no controle, mas depois você vai ver que você não está no controle. Igual a gente vai ver no versículo 14, em que, passado pouco tempo, eles avistam um tufão. Então imagina só a situação de Paulo, irmãos. Eles estão ali no navio, eles estão navegando, e de repente eles olham para o lado e não tem nada menos do que um tufão vindo. Só que ali, quando eles avistam o perigo, quando eles enxergam ali o que vai acontecer, eles olham para trás e não dá mais para voltar. A sensação de percepção do perigo, mas que você já não tem mais o que fazer naquela situação, porque não tinha mais como voltar, não tinha mais como atracar no porto, eles já estavam ali, o tufão ia passar por eles. Eles perceberam o perigo, mas já era tarde. Não tinha mais o que ser feito naquela circunstância, humanamente falando. E na nossa tempestade é assim também. Muitas vezes você vai perceber o perigo, você vai ver, peraí, isso aqui está tomando uma linha que está perigosa, mas você vai olhar para trás e falar, mas eu não tenho mais como voltar atrás. Eu já me meti nisso, agora já estou atolado até a cabeça. O que eu vou fazer? E você se encontra nessa circunstância, na mesma circunstância de Paulo. E aí a tempestade vem, e aí o tufão passa por você. E aí você está no olho do furacão, você está no meio da tempestade. E aí no versículo 15, a gente vai ver a próxima característica dessas tempestades, que é a sensação de impotência. No versículo 15 ele vai falar, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. A tempestade vai passar
e você vai falar, eu não tenho mais o que fazer. Se eles viravam o leme para a direita, o navio ia para a esquerda. Se eles viravam para a esquerda, o navio ia para a direita. Se eles tentavam parar, o navio tombava. Eles não tinham mais o que fazer. Tudo o que eles faziam não dava certo. Eles viraram e falaram, a gente não tem mais o que fazer. Eu vou me deixar levar. Vamos colocar esse navio à deriva. E na tempestade, às vezes, você pode estar se sentindo assim, à deriva. Achar que você já tentou de tudo, mas você não tem o que fazer mais. Que você já tentou todas as alternativas, mas o seu filho não tem jeito. Você já tentou todas as alternativas, mas o seu casamento não tem jeito. Você já tentou de tudo. E você, não tem mais o que fazer. E é aí que vem a mão de Deus. É aí que vem o poder sobrenatural de Deus. Para poder transformar a tempestade em calmaria. Só que aí tem ainda mais uma fase da tempestade, a do prejuízo. A gente vai ver que eles vão jogar tudo ao mar. Lucas fala que com as nossas próprias mãos, a gente jogou tudo ao mar, até a armação do navio. Eles começaram a se desfazer do navio para jogar ao mar, para tentar se salvar. Toda tempestade vai trazer para nossas vidas prejuízo, irmãos. A gente vai perder coisas. A gente vai ter prejuízo financeiro. A gente vai ter prejuízo espiritual, a gente vai ter prejuízo familiar. E a gente vai jogar ao mar essas coisas e vamos ser prejudicados por causa disso. Não tem jeito. Por isso que a gente precisa evitar passar por essas tempestades. Para não ter esses tipos de prejuízo. E no fim dessa parte, no versículo 20, a gente vai ver o versículo mais forte da situação que eles estavam se encontrando ali. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Olha a força dessa frase, olha a força desse versículo. Eles estavam sem esperança de salvamento. Eles tinham se entregado. Eles não acreditavam mais que podiam ser salvos. Faziam dias que não tinha sol, não tinha estrelas, aquela tempestade caindo, aquele vento, o barco balançando para cá, o barco balançando para lá. Eles achando que tudo ia afundar, eles já tinham pensado de tudo e nada tinha dado resultado. E eles estavam desesperançosos. Eles não tinham mais esperanças. Essa era a visão humana deles para a tempestade. Mas não era a visão de Deus. Deus estava no controle. Deus sabia o que estava acontecendo ali. Deus permitiu aquela tempestade atravessar e passar pela vida deles. Passar pela vida de Paulo, que não tinha nem culpa de estar ali, de que não queria estar ali, que tentou avisar, mas foi levado, afinal ele era um preso, né? Então não tinha muita escolha. E a tempestade veio. E ele achou que, e todos eles aqui acharam que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança. Mas não foi assim que Deus trouxe a conclusão da história para eles. E a gente vai ler agora o que aconteceu a partir daí, a partir do versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentavam escapar do navio, arriaram o bote e a pretexto de que iam largar âncoras da proa.
Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer. 14 dias sem comer, irmãos. Não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram a comer também. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A gente vai ver aqui que eles estavam desesperançosos. A gente parou no ponto em que eles não tinham mais esperança do que fazer. Eles estavam à deriva diante de uma tempestade. E Paulo aqui nos traz a instrução de como agir diante de uma tempestade. A primeira instrução que Paulo dá para a gente, quando a gente estiver passando por uma tempestade, estiver passando por problemas, é: tende bom ânimo. No versículo 21 e 22 ele vai falar: estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: senhores, na verdade era para vocês terem me ouvido e não ter partido, mas agora tende coragem, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Irmãos, às vezes, quando a gente está no meio da tempestade, no olho do furacão, não adianta ficar arrumando culpado. A gente precisa encontrar solução. A gente tem o papel de exortar, a gente tem o papel de tentar avisar, como Paulo temos, é nossa obrigação como cristãos. Mas se a gente já está na tempestade, não adianta a gente querer encontrar culpado, não adianta a gente querer ficar jogando culpa um no outro. A gente precisa junto encontrar a solução, a gente precisa se animar para sair daquela situação. Como eu posso contribuir para que essa tempestade passe? Paulo podia ter ficado lá, se encostado no canto do navio e ficado falando: eu avisei, vocês não me ouviram, agora está aí, se virem. Não é isso que Paulo faz. Paulo até começa fazendo isso, deixando claro que ele tinha avisado: era para vocês terem me ouvido. Mas já que vocês não me ouviram, tende bom ânimo. Tenham coragem. A gente já está aqui. A gente precisa passar por isso. Vamos encontrar solução para a gente sair daqui. Eles estavam morrendo de medo. A gente vai ver alguns nos versículos que a gente leu aqui, que eles oravam para que o dia amanhecesse. Irmãos, essa oração é básica. Se você orar para o dia amanhecer, ele vai amanhecer. Se você orar para o dia não amanhecer, ele vai amanhecer do mesmo jeito. Então, essa oração deles não era que eles queriam, que eles estavam orando para que amanhecesse, é porque eles estavam morrendo de medo. Então, eles queriam ver a luz para eles poderem se localizar um pouco. Eles estavam com muito medo da situação que eles estavam passando. E Paulo, ali, é um encorajador. Coragem. A gente precisa ser encorajador. Se o nosso marido, se a nossa esposa está passando por uma tempestade, se no nosso casamento está tendo uma tempestade, não adianta a gente querer ficar jogando culpa. A gente precisa ser o encorajador. A gente precisa se levantar como autoridade espiritual ali, para que a gente encontre a calmaria. O medo, ele é um antônimo da fé. Enquanto a gente estiver tomado pelo medo, a gente não vai conseguir enxergar.
o que Deus tem para nós ali. A gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter coragem e caminhar, e navegar, e continuar em direção ao fim da nossa viagem. Porque a gente não pode esquecer que o destino final da nossa viagem já está traçado. É a eternidade. Já está ali. E nada vai tirar isso da gente. Nada vai tirar, não importa qual tempestade a gente passe aqui na terra. Isso é passageiro. A nossa eternidade vai ser ao lado de Cristo. Isso tem que nos encorajar. Isso tem que nos trazer bom ânimo. Porque Deus está conosco. A segunda coisa que a gente vê aqui no versículo 23 e 24 de Paulo é exatamente ele olhar para o sobrenatural. No versículo 23 e 24, Paulo vai falar que quem apareceu para ele? Um anjo. Para falar para ele não ter medo. Que nenhum deles iriam perder a vida ali. Apenas o navio. A gente precisa olhar quando a gente estiver impotente, quando a gente não tiver mais o que fazer, quando a gente estiver desesperançoso, a gente precisa olhar para o sobrenatural. A gente precisa ter fé. A gente precisa crer que nosso Deus que a gente serve é um Deus do impossível e que Ele pode agir naquela circunstância. Paulo olhou e Paulo teve a mensagem recebida ali pelo anjo. Se a gente não tem mais o que fazer com as nossas próprias forças, temos que entregar e temos que enxergar o agir sobrenatural de Deus. Ele está agindo, Ele está no controle. Ele vai agir da forma que é a vontade dEle para as nossas vidas. A outra coisa que Paulo nos mostra, além de procurar o sobrenatural, de enxergar o sobrenatural, está no versículo 30 e 31, em que ele vai mostrar: nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras. Paulo disse ao centurião: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Paulo enxerga que alguns marinheiros estão tentando fugir, estão tentando pegar o bote e fugir. E ele fala para o centurião: para a gente se salvar, a gente precisa de todo mundo. A gente precisa se unir, a gente precisa procurar ajuda. Outra dica que a gente precisa aceitar e largar o egoísmo de lado é procurar ajuda diante de uma tempestade. A gente muitas vezes não vai conseguir resolver sozinho. Não vai. E Deus, lembra das autoridades espirituais instituídas por Ele nas nossas vidas? Os avisos lá, as placas. A gente precisa pegar o retorno. A gente precisa retornar muitas vezes para essa ajuda instituída por Deus para as nossas vidas. E a gente precisa ser humilde o suficiente de falar: eu preciso de ajuda. Me ajuda. Muitas vezes a gente não quer. A gente não quer demonstrar as nossas fraquezas. Mas Paulo fala: se a gente não se unir, o navio vai afundar. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa dos marinheiros. E aqui é interessante que agora o oficial ouve Paulo. Olha como mudou já a reação do oficial. Ele corta o bote e fala: ninguém vai fugir não. Fica todo mundo aqui, porque a gente vai precisar de todo mundo para poder se salvar. Por último, a última característica que Paulo traz para a gente, para quando a gente estiver passando por uma dificuldade, está no versículo 35 e 36. Tendo dito isso, pegou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram a comer também. Mesmo na tempestade, a gente precisa ser grato. Paulo estava ali, numa tempestade, com o navio prestes a afundar. Depois de 14 dias, as pessoas sem comerem, ele pega o pão, ele levanta o pão e ele agradece a Deus pelo pão. Para a gente agradecer antes de comer, na nossa casa, na nossa mesa, assistindo a nossa televisão, com a comida que a gente tem todos os dias, é fácil. Imagina para você agradecer pela comida naquela circunstância. A comida naquela circunstância era o que menos importava. Eles estavam prestes a morrer. Mas Paulo agradece a Deus. Mesmo na tempestade, ele encontra a bênção divina. E agradece a Deus por ela.
Às vezes a gente está no meio da tempestade e a gente foca só nas coisas ruins. E a gente não olha para o que Deus nos abençoou e o que Deus tem nos abençoado mesmo na tempestade. A gente olha só para a coisa que está nos deixando para baixo, a gente não olha para a bênção. Se você está aqui até hoje, é porque Deus te guardou até hoje. Se você acordou mais um dia, é graças a Deus. Se você está respirando mais um dia, é graças a Deus. Se você tem o que comer mais um dia, é graças a Deus. Se seu filho que está desviado está vivo, é graças a Deus. Se seu casamento que está prestes a ruir, você ainda está casado, é graças a Deus. Olha para a bênção. Quando você olhar para a bênção, muitas vezes você vai ver que a tempestade não é tão grande assim. Você vai ter paz, você vai ter esperança, porque se Deus cuidou de você até ali, Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar cuidando. A gente precisa olhar, a gente precisa ter espírito de gratidão. E o barco encalha. O barco bate no banco de areia, a proa começa a quebrar e começa a despedaçar tudo. E, olha só, o comandante tem a ideia de matar os presos. E quem era preso? Paulo. Imagina só, depois de tudo aquilo, Paulo ainda ouvir de que ele tem que ser morto. Só que aí Júlio, o centurião, não sei se, na verdade falo centurião, não sei se é Júlio aqui, pode ser que seja Júlio, pode ser que não. O centurião, o oficial, aquele que tinha recusado ouvir Paulo, ele fala, não vai matar os presos não. Deus colocou alguém lá, no meio da tempestade, para abençoar a vida de Paulo, para proteger a vida de Paulo. Eles pulam nas madeiras, e aqui a gente já vai terminar, eles vão, encontram a praia, o capítulo 28 vai mostrar que ninguém morre, e eles chegam na praia, e eles não conhecem onde eles estão, e eles estão numa ilha de Malta, e a Bíblia trata ali eles como bárbaros, porque falavam outro idioma, e chegam ali, imagina só, irmãos, 300 pessoas vindo de um naufrágio, e aquelas pessoas da ilha, o natural é ficarem com medo do que estava acontecendo. Naquela época havia muita invasão, havia muita posse para tentar tomar a terra um do outro. Mas a gente vai ver que no capítulo 28, essas pessoas recebem Paulo, recebem aqueles do navio com um amor anormal, a Bíblia vai dizer. E aí eu quero terminar com esse ponto. Às vezes não é a gente que está passando pela tempestade. Às vezes, no momento, nossa vida está ok. Mas, às vezes, a gente conhece alguém que está passando por tempestade. E a gente não faz nada. E a gente só ora por aquela pessoa. Orar é importante? Sim, muito importante. Tem que orar, fato. Mas e o de incomum? E o que não é comum nessas circunstâncias? O que a gente vai fazer além disso por aquela pessoa? E o algo a mais, como fizeram com eles, o pessoal da ilha de Malta. A gente precisa se colocar à disposição de servir, de ajudar quem está passando pela tempestade. Com certeza você sabe de alguém ao seu redor que está passando por uma tempestade. Os pastores da igreja não vão conseguir atender todo mundo. Não vão conseguir dar conta de tentar trazer ajuda para todas as pessoas que estão passando pela tempestade. Mas se cada um aqui encontrar uma pessoa que está passando pela tempestade e ser ali o bote salva-vida daquela pessoa, ser ali o destroço para aquela pessoa se apoiar, para não afundar, a gente vai ter muito mais vidas salvas. E é isso que a gente precisa fazer. A gente vai ver que no capítulo 28, eles ficam ali, Paulo ainda é picado por uma cobra, e não é envenenado. Olha o tanto de desafio e de provação que Paulo passava. Ele chega ali, ele vai esquentar, vai acender a fogueira para se esquentar da água do mar que ele tinha afundado, ele vai pegar o graveto, ele é picado por uma cobra ainda. Uma cobra gruda na mão dele. Ele deve ter pensado, não é possível. Mas ele passa por aquilo também. E, lógico, não dá tempo de a gente falar aquilo agora, mas na IBD vai ter sobre essa passagem, você vai poder ouvir. Mas no fim a gente vai ver que naquela ilha, onde o barco atracou ali, onde o barco encalhou e despedaçado, Paulo cura
várias e várias pessoas. Ou seja, no fim das contas, diante de toda a tempestade, diante de toda a bagunça, Paulo curou várias pessoas da ilha de Malta, que se não fosse pelo navio ter encalhado ali, aquelas pessoas não teriam recebido a cura através da vida de Paulo. Deus tinha um propósito em tudo. Assim como Deus tem um propósito em toda tempestade que você pode estar passando. Ele é soberano. Ele é um Deus que controla todas as coisas, mas também é um Deus de perto. É um Deus que quer estar com você. E é por isso que a gente precisa seguir esses conselhos e essas dicas de Paulo. Fuja das tempestades. Esteja atento às placas de sinalização. Mas se você tiver, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Olhe para o sobrenatural de Deus. E seja grato, mesmo nas dificuldades. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela tua palavra que é tão rica, que é tão viva, que é tão prática em nossas vidas, Senhor. Te agradeço pela vida de Paulo. Te agradeço pela sua perseverança. Te agradeço pela sua objetividade. E por servir de exemplo para nós, Senhor. Nesse momento, te peço, Senhor, primeiramente, que o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa fugir das tempestades. Que a gente possa olhar para os sinais que o Senhor nos dá e entender qual o caminho que a gente deve seguir. Qual o caminho que é o certo, qual o caminho de bênção, qual que é o caminho em que a tempestade será mais fraca, Senhor. Da mesma forma, te peço, Senhor, por aqueles que estão passando por tempestade aqui nesse momento. Não conheço, não sei de todos, Senhor, mas o Senhor sabe. Não sabemos em qual fase da tempestade cada um está aqui. A gente pode ter aqui pessoas que precisam de uma cura. A gente pode ter aqui pessoas que estão passando por problemas no casamento, por problemas familiares, Senhor, por problemas no trabalho. Não conheço todas as tempestades que estão passando, mas o Senhor sabe de cada uma, Senhor. Que através do teu Espírito eles possam olhar para o sobrenatural. Eles possam ter fé, Senhor, que o Senhor está no controle. Que eles possam ser gratos, Senhor, que mesmo nas dificuldades o Senhor tem os abençoado. Que eles possam realmente encontrar conforto, Senhor, nessas bênçãos, mesmo que pequenas, Senhor. E não perder a esperança que o destino final dessa viagem que as nossas vidas já está traçado e é a eternidade, Senhor. Que a gente entenda que toda tempestade aqui é passageira. E assim como a tua palavra diz, Senhor, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a gente possa realmente encontrar essa paz, encontrar essa esperança que vem de ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.